Seja muito bem-vindo ao canal Narrativas do Submundo. Aqui, exploramos os mistérios mais sombrios, as lendas mais aterrorizantes e os acontecimentos que desafiam a compreensão humana. Hoje, prepare-se para uma história cheia de suspense e perigo. Imagine-se em uma floresta densa e silenciosa, onde cada passo pode ser o último. O ano é 1907, e as regiões montanhosas do Nepal e da Índia viviam um terror que parecia saído de um pesadelo. Os moradores chamavam-na de a Maldição da Floresta, mas para o mundo, ela seria lembrada como a Tigresa de Champawat. Uma criatura feroz, impiedosa, que entrou para a história como o maior predador de seres humanos que já existiu. Hoje, vamos mergulhar em sua lenda. Tudo começou nas florestas do Nepal. Era uma tigresa de Bengala, majestosamente bela, mas marcada pela tragédia. Caçadores haviam ferido a fêmea em uma tentativa fracassada de abatê-la. Uma bala quebrou seus caninos superiores, tornando impossível para ela caçar suas presas naturais. E então, a fome levou-a a uma escolha sombria. Os humanos se tornaram sua única opção. Os primeiros ataques foram relatos isolados, mas logo a tigresa se transformou em um verdadeiro flagelo. Em poucos anos, ela matou mais de 200 pessoas no Nepal, forçando as autoridades a agirem. O exército foi convocado e ela foi caçada sem tréguas. Porém, como um fantasma, ela desapareceu através da fronteira e encontrou refúgio na região de Champawat, na Índia. Se no Nepal ela foi um terror, em Champawat ela se tornou um verdadeiro demônio. A cada ataque, mais vilarejos eram abandonados. Homens, mulheres, crianças, ninguém estava a salvo. Durante o dia ou a noite, a tigresa não tinha padrões. Ela era inteligente, calculista e sabia como explorar as fraquezas humanas. A contagem de mortes subiu para impressionantes 436 pessoas. Os relatos dos aldeões eram assustadores. Em uma ocasião, uma aldeia inteira passou a noite escondida nas árvores, temendo o próximo ataque. Alguns moradores diziam ouvir seus rugidos ecoando na noite, enquanto outros juravam ter visto seus olhos brilhando no escuro. Mas o mais aterrorizante era a inteligência da tigresa. Diferente de outros predadores, ela parecia aprender com os erros humanos. Armadilhas foram montadas, mas elas evitava com habilidade. Era como se tivesse um sexto sentido para detectar o perigo. As autoridades da época tentaram de tudo: caçadores locais, patrulhas armadas, até mesmo oferendas para afastá-la. Nada funcionava. A tigresa parecia invencível e sua lenda continuava crescendo. Era uma força da natureza que os humanos não conseguiam conter. Na cultura local, tigres sempre foram vistos como símbolos de poder e perigo. Algumas regiões os reverenciavam como criaturas divinas, enquanto outras acreditavam que ataques como os da tigresa de Champawat eram punições sobrenaturais. Isso aumentava ainda mais o medo e a aura de invencibilidade em torno dela. Então, surge a figura de Jim Corbett. Mas quem era ele? Corbett não era apenas um caçador. Ele era um naturalista apaixonado pela vida selvagem. Ele cresceu em meio às florestas da Índia, aprendendo desde cedo a rastrear animais e a entender seus comportamentos. Ele acreditava que a maioria dos ataques de tigres a humanos tinha uma razão: lesões, fome ou algum desequilíbrio causado pelos próprios humanos. E ele estava certo. Quando Corbett chegou a Champawat, ele não apenas saiu caçando. Primeiro, ele conversou com os aldeões, ouviu suas histórias, anotou os ataques, visitou os locais das mortes. Ele queria entender a tigresa, pensar como ela. Para Corbett, isso não era apenas uma caça, era uma missão para restaurar a paz. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Rastrear um predador tão experiente era um desafio. Corbett encontrou pegadas, marcas de garras e ouviu os rugidos ao longe. Em um momento, ele estava tão perto que podia sentir o cheiro da tigresa, mas cada aproximação era um risco. Um movimento errado
e ele poderia se tornar mais uma vítima. O ambiente também era um obstáculo. As florestas densas de Champawat eram recheadas de armadilhas naturais, como terrenos instáveis, vegetação espinhosa e riachos traiçoeiros. Corbett sabia que qualquer erro poderia ser fatal, mas sua experiência o ajudou a superar essas adversidades. Finalmente, o momento derradeiro chegou. Em um vilarejo próximo a um rio, a tigresa fez sua última vítima. Usando o desespero dos moradores como isca, Corbett montou uma emboscada. Ele esperou por horas, escondido, até que a tigresa apareceu. Foi uma caça tensa, com tiros precisos e muita coragem. No final, Corbett conseguiu vencer, colocando fim a um dos maiores reinados de terror da história. Mas a história não termina aqui. Corbett, longe de se gabar de sua caça, usou essa experiência para alertar o mundo. Ele se tornou um defensor da conservação, dedicando sua vida a proteger os tigres e a educar as pessoas sobre o equilíbrio entre humanos e a natureza. A região onde ele caçou a tigresa de Champawat, hoje, é uma reserva protegida que leva seu nome, o Parque Nacional Jim Corbett. A tigresa de Champawat foi mais do que um predador. Ela foi um lembrete brutal de como nossas ações podem transformar a natureza contra nós mesmos. O fato de que uma lesão provocada por humanos a levou a atacar outros humanos é um exemplo claro de como interferências no ecossistema podem ter consequências devastadoras. Por fim, cabe a reflexão. Será que aprendemos a lição? Ou estamos fadados a repetir esses erros? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias assustadoras e fascinantes como esta.